Olá, meus amigos. Hoje estou aqui apresentando esta empresa Iocoin, que é uma empresa, uma criptomoeda verdadeira, autenticada, registrada. E hoje nós estamos aqui apresentando este novo projeto para todos vocês. Antes de começarmos a falar sobre esta empresa, como ela é uma empresa de criptomoeda, ela tem a sua própria criptomoeda, a Iocoin, que já está registrada na Bolsa de Valor, nós vamos falar um pouco sobre criptomoeda, né? O que é criptomoeda? A maioria, muita gente já conhece a criptomoeda, mas apenas 6% da população mundial conhece criptomoeda. Ela é uma indústria nova, mas que já está fazendo aí a revolução ao redor do mundo. A criptomoeda é uma moeda digital, isso que você tem que entender, uma moeda digital que é criada através de uma engenharia matemática. E ela foi projetada para ser aberta, anônima, segura, rápida e ignora as estruturas financeiras tradicionais. Nós sabemos que a criptomoeda ela veio para favorecer aquelas pessoas, né, como Bill Gates fala, as pessoas nos países pobres, onde não tem conta bancária, mas tem um smartphone. E as pessoas podem transacionar a criptomoeda de pessoa para pessoa. Porque hoje nós temos aí mais de 2,5 bilhões de pessoas que não têm conta bancária, porque não tem um trabalho, porque não tem, está com o nome sujo, né, ou talvez no SPC, e não tem condições mesmo. E tem alguns países que também não têm bancos, certo? E então, a criptomoeda ela vai fazer uma revolução, porque as pessoas não têm conta bancária, mas têm um smartphone. Qualquer lugar você vê pessoa usando o smartphone. E com isso eles vão poder fazer suas transações sem precisar lidar com bancos, com Western Union, com MoneyGram, porque nós podemos, através dessas empresas, nós gastamos muito, pagamos muitas taxas. Eu mando dinheiro para o Brasil, pago uma taxa incrível. E até para você tirar o seu dinheiro nas caixas eletrônicas também é caro, certo? E com a criptomoeda nós temos essa facilidade, porque ela é anônima. Eu já vi um caso aí de uma pessoa, não sei se é dos Estados Unidos para o Brasil, ou Brasil para os Estados Unidos, que pagou a sua casa com o Bitcoin. E fizeram aquela transferência ali, ninguém nem sabe, porque primeiro que as moedas, as criptomoedas, ela não tem nenhum... não tem como rastrear você, certo? Porque, veja bem, quando você transfere uma quantidade em Bitcoin para uma outra pessoa, você tem o código, aquele link dela, aquela carteira dela. Mas não tem ali o nome dela, casa, telefone, passaporte, não. Então, é algo seguro, né? Que você pode fazer com tranquilidade usando o teu smartphone, o teu computador, o teu laptop. Então, realmente, a criptomoeda ela é algo que veio realmente, que muita gente não entende, mas você não precisa entender. A única coisa que você precisa entender é que ela é uma moeda digital, certo? Que hoje nós temos pratas, né, as pratinhas, as notas, mas daqui uns dias nós não vamos ter, daqui um tempo nós não vamos ter mais moedas, as notas, porque vai ser tudo digitalizado. Então vamos falar um pouquinho da Bitcoin, porque ela foi criada em 2009 por Satoshi Nakamoto. Foi a primeira criptomoeda do mundo. E depois da Bitcoin, foi criada novas outras moedas aí, chamadas, né, são chamadas de altcoins, né? Então essas moedas foram introduzidas depois do Bitcoin, certo? E nós temos aí mais de 700 moedas registradas no exchange, nos trocadores. E essa moeda que nós vamos falar hoje, que é a Iocoin, ela também é uma moeda registrada, ela está nos mesmos trocadores onde a Bitcoin está. Então, são moedas legítimas, é uma moeda legítima, ok? Nós vamos falar aqui de alguns trocadores onde nós vamos poder ver que a nossa moeda, né, essa que nós vamos falar, ela realmente está registrada. Você vê que o número 37, ela está não somente nesse, mas em outros exchanges, né, onde todas as moedas legais estão registradas. Então, criptomoedas são as criptomoedas registradas e legais, autenticadas. E nós podemos ver agora
a diferença e as vantagens da criptomoeda sobre o seu dinheiro tradicional. Como que você pode ver essa diferença? A moeda digital, eu até falei no início, ela mantém seus usuários no total anonimato. Quando você faz uma compra com dinheiro tradicional, a sua informação pessoal está ligada a cada transação que pode ser usado como para rastreá-lo e tomar notas das suas compras. Mas as transações criptomoeda carregam nenhuma informação pessoal. São anônimas, você pode transacionar de pessoas para pessoa. Okay? As contas que detêm a moeda tradicional podem ser adornadas ou congeladas completamente. A criptomoeda não, ela é muito segura. Ela não armazena em bancos tradicionais. Isso deixa com que você tenha a segurança do seu portfólio, do seu futuro, certo? E as criptomoedas, eu não quero que você acredite no que eu estou falando, mas você acredita no que eu vou te mostrar agora. Porque, veja bem, as empresas que usam criptomoedas. As pessoas falam, não, mas eu não entendo. Não precisa entender, você não entende. Tem muita gente que não entende da internet, mas elas sabem que funciona. Tem pessoas que não sabem como funciona a luz, mas sabem que se apertar um botãozinho na parede, a luz acende. E a criptomoeda da mesma forma. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai entender realmente o que é criptomoeda, mas sabendo que ela é uma moeda digital que pode ser transacionada usando o teu smartphone. Que bacana, né? Então, veja as empresas que trabalham com a criptomoeda. Eu vou mostrar agora para vocês apenas 2 exemplos. Um exemplo de sucesso e um exemplo que realmente não foi muito feliz. Esse é o primeiro caso desse rapaz, um entusiasta do Bitcoin, programador. Ele ofereceu 10 mil Bitcoins, que era na época cerca de 25 dólares na época, por 2 pizzas. E 4 anos depois, esses 10 Bitcoins estavam valendo 5,12 milhões. Então você vê, 2 pizzas ele pagou e hoje essa pizza vale 5,12 milhões, né? Na época dos cálculos que fizeram nesses slides. Mas veja bem, é só você pegar 10 mil Bitcoins, certo? E multiplicar por 630, que é mais ou menos o preço atual do Bitcoin. E você vê quanto seria essa pizza. Ela foi considerada a pizza mais cara do mundo. Agora tem esse outro rapaz, um norueguês, um estudante. Ele estava trabalhando em uma tese sobre criptografia e que apresentou ao mundo relativamente desconhecido de Bitcoin. Então, ele estava fazendo essa pesquisa sobre o Bitcoin, certo? Aí você vê o poder de agir e decidir. Ele mesmo fazendo essa pesquisa, ele não estava nem ali acreditando, mas estava fazendo a pesquisa e somente por fazer, tinha 27 dólares e comprou de Bitcoins. Na época, 5 mil Bitcoins. Mas aí muitas pessoas ainda deram conta, você vai perder o seu dinheiro, entendeu? Você pode usar o seu dinheiro com outra coisa, esquece isso é fraude, mas ele mesmo assim comprou seus 27 dólares de Bitcoin, 5 mil Bitcoin, deixou para lá, ok? Alguns anos depois ele lembrou, ele começou a ouvir na mídia o pessoal falando de Bitcoin, da criptomoeda, da valorização, aí ele lembrou que ele tinha uma senha, que ele tinha uma carteira, que ele comprou 27 dólares de Bitcoin. Aí ele foi lá na carteira dele, para surpresa dele, aqueles 27 dólares de Bitcoin que ele comprou em 2009, quando ele abriu a carteira dele, para surpresa dele, ele tinha um valor de 886 mil dólares. Já pensou? Que susto que ele deve ter passado, né? Mas foi uma história de grande sucesso, porque esse rapaz, na Noruega, com a parte desse dinheiro, ele pôde comprar um apartamento de luxo lá na cidade onde ele morava. E nós vimos aqui pessoas que realmente investem milhões e bilhões de dólares em criptomoeda, como o Mark Andreessen, o Bill Gates, que todo mundo conhece, o Richard Branson e outras pessoas aí ao redor do mundo que têm um poder aquisitivo muito grande, investindo em blockchain, investindo em naves para outros, tudo em Bitcoin, em criptomoedas, né? Inclusive Bill Gates, ele está investindo muito pesado na Ethereum Coin, que é a segunda moeda
registrada nos exchanges. Primeiro vem o Bitcoin, que é a primeira moeda, a moeda mãe, a criptomoeda que mais hoje ela é falada, né? O pessoal confia muito nessa moeda. Demorou um tempo para o pessoal pegar confiança, mas depois, hoje em dia, não se fala outra coisa que é o Bitcoin. E depois do Bitcoin, várias outras moedas, inclusive o Bill Gates, ele investe muito nessa Ethereum Coin. Você pode comprar criptomoedas em qualquer lugar do mundo e também transacionar usando essas máquinas eletrônicas, onde você pode sacar, comprar e assim por diante. Então, realmente, não é eu falando, mas as grandes corporações, os grandes milionários e bilionários que investem pesado em criptomoeda. E hoje, se você está assistindo esse vídeo é porque você quer uma oportunidade, talvez você perdeu a oportunidade no Bitcoin, e hoje nós vamos apresentar esta nova moeda para você chamada Iocoin. Nós temos algumas diferenças, porque nós sabemos que a criptomoeda, a valorização dela acontece com a oferta e a demanda. Pessoas comprando a moeda, usando a moeda, aderindo a esta moeda. E nós temos aqui algumas diferenças. O Bitcoin, o algoritmo dela, ela pode somente gerar 21 milhões de moeda, não mais e nem menos. Inclusive a da Iocoin, ela também 2 bilhões de moeda, também não pode gerar nem mais e nem menos, porque são os algoritmos que feito para que tenha um limite, e é isso que faz com que a moeda valorize, porque vai ter uma demanda muito grande, certo? Tem um algoritmo, nós sabemos, o Bitcoin tem lá o algoritmo dele nesse SHA-256, o blockchain da Iocoin na Ethereum, o bloco às vezes demora 10 minutos para fazer uma transação do Bitcoin, porque você faz uma transação e 6 pessoas da comunidade têm que confirmar aquela transação para que aquela transação seja completa. E já na Iocoin, 30 segundos. Então, porque ela trabalha dentro da Ethereum Coin, que faz com que essa tecnologia faz com que as transações ocorram com mais rapidez. O blockchain da Bitcoin é o blockchain.info e o da Iocoin é explora.iocoin.org. O Bitcoin ele foi criado por Satoshi Nakamoto no dia 3 de janeiro de 2009, então já tem um bom tempo que essa moeda está aí no mercado. E a Iocoin ela foi criada em dia 8 de dezembro de 2015 por Jack Silvestre. E nós temos um endereço aqui nos Estados Unidos, em Bangkok, na Tailândia. Então, nós temos essas informações no back-office da Iocoin. Okay? Algumas ferramentas e serviços que o Iocoin está apresentando para nós membros, um banco de criptografia descentralizado que pagará você juros altos nos seus Iocoins. Por quê? Você está comprando a tua moeda, está no valor bem pequeno, então a moeda vai valorizar e você vai receber um juro bem alto com a valorização dessas moedas. Serviço de comerciante em linha offline para os varejistas e sites online onde aceitam Iocoin. E um portal de compras online muito semelhante com o Amazon.com, mas só aceitará Iocoin. Porque é muito importante nós podermos usar essas moedas. Porque não adianta você ter uma moeda se você não pode usar. Há aplicativos também onde os membros vão ter também ganhos com esses aplicativos, onde nós vamos oferecer esses aplicativos para os comerciantes, onde eles possam ter as suas comunicações com seus clientes. E toda vez que houver aquela transação entre cliente e comerciante, você que é membro que apresentou este projeto, você também vai ganhar comissões com esses aplicativos. Nós temos um outro site também, é iobills.co, iobills.co. É um site onde você vai poder pagar todas as suas contas de utilidade, como conta de luz, água, telefone, através desse site, usando os seus próprios coins, ok? Nós temos aqui alguns países, que é Estados Unidos, Canadá,
Inglaterra e alguns países como a África e outros países que estão por vir. Então, esses são os países que estão aí aceitando os seus coins. Então, nós aqui da Inglaterra, nós vamos poder pagar as nossas contas usando este site. Vamos colocar as informações da conta d'água, qual é a companhia, valor, e nós vamos poder usar os nossos coins pagando as nossas contas de utilidades, que ia ser muito bom para você que quer usar, né? Então, isso que vai fazer também a demanda, a oferta, vai fazer com que a moeda se valorize, ok? Nós temos aqui duas formas de você participar. Uma como cliente e a outra como um afiliado. E para você fazer isso, você tem que fazer um cadastro gratuito. Você não vai pagar mensalidade, você não vai pagar taxa de site, não. É gratuito a sua conta. Então, você pega um link de cadastro com uma pessoa que já faz parte do negócio, que te apresentou a oportunidade, e você vai pegar o link de cadastro e você vai entrar neste site, ok? Primeiro, quando você entra no link de cadastro, tem algumas informações, vídeo e tal. Então, você vai para o final da página e você vai fazer o teu cadastro. Então, quando você entra, já tem o nome do teu afiliado, do patrocinador já aqui incluído, onde está a primeira setinha, né? Mas se não tiver, você pega o ID da pessoa que te convidou e coloca aqui. No segundo retângulo, você vai selecionar a posição da matriz. Se você não sabe, você entra em contato com a pessoa que te convidou também. Você pergunta, olha, eu estou fazendo e está pedindo para selecionar a posição. Onde que eu coloco? Aí ele vai te dizer se é esquerda e se é direita. Ok? Para direito, em inglês, é right. E para a esquerda é left. Ok? Embaixo você vai colocar o teu nome, né? O seu nome, no caso Maria, João, Pedro, né? E embaixo você vai criar uma senha, depois você vai repetir, vai escolher o país, depois coloca aqui o teu celular, o e-mail, né? E depois você vai repetir o teu e-mail para verificar. Tem um quadradinho aqui onde você vai clicar para aceitar os termos e condições da empresa. E aqui você clica registrar nesse botãozinho azul, ok? Você clica registrar só uma vez e aguarda o e-mail. Se você não recebeu o e-mail, você entra em contato com o teu patrocinador e ele vai te dar um e-mail, o teu ID, e você vai poder entrar no site, no back-office da Iocoin, usando o seu ID e a tua senha. É muito interessante que você faça isso. Bom, como você vai se tornar um cliente ou um afiliado, é claro, você vai ter que comprar alguns pacotes. Nós temos pacotes variando de $50, o mínimo é $100, né? O 50 é uma promoção que já vai terminar já, e o mínimo vai ser $100 de moedas, né? Até 10 mil, ok? Mas nós vamos falar somente até 2 mil, porque é muito mais fácil você conseguir, né, para as pessoas que estão aí com uma renda menor, pode comprar um número de moedas assim até expressivo, né? Então, você vai poder comprar, né, para se tornar um afiliado bem-sucedido. Você deve ser um cliente preferencial comprando um pacote de moedas Iocoin. O segundo step o segundo passo é você trazer clientes que comprem também. Nesse caso, se você não quer fazer parte, né, eu acho que eu passei demais aqui os slides, porque deixa eu mostrar aqui algo para você. Veja bem, sim, eu passei rápido, passei muito. Então, pessoal, aqui, olha, tá vendo? Nós paramos aqui na conta de luz, onde você vai poder pagar todas as contas, né? E você também, por que você vai fazer? Nós vamos poder usar nossas moedas, porque é uma moeda autêntica, uma moeda registrada e aprovada nos Estados Unidos. E você vê que para entrar nos Estados Unidos uma empresa é muito difícil. E a Iocoin, ela está nos Estados Unidos. Nós temos aqui alguns trocadores, né? Eu não consegui passar, mas eu vou passar agora. Registrada na SafeSec, você vê ela aqui, olha. Okay? Então, são de 9 a 11 trocadores onde você pode encontrar a moeda Iocoin. Ela está registrada nos mesmos trocadores, os exchanges,
onde o Bitcoin está também registrado. Nós temos aqui o mais conhecido, é o que eu conheço mais, é o CoinMarketCap.com, que na quarta-feira passada essa moeda estava a 6 centavos. E hoje é o quê? Hoje é domingo, né, dia 16 de outubro, a moeda já está a 8 centavos. Então, quem comprou na quarta-feira, hoje, é claro, já teve o seu um lucro já legal. Ok? Vamos fazer aqui uma projeção da quarta-feira, onde a moeda estava a 6 centavos. Se você entrou com 500 dólares ou 1.000 dólares, com 500 dólares você recebeu mais ou menos 8.333 moedas. Se você entrou com 1.000 dólares, você recebeu 16.666 dólares, ok? E essas moedas, eu estou falando sobre quarta-feira passada, eu não lembro a data, né? Hoje é dia 10, dia 16, né? Então, vamos dizer, se você entrou com 500 a 6 dólares, né? Você pagou 500, né? A 6 centavos. E uma semana depois, no caso, vamos dizer que ela foi para 12 centavos apenas. Não estou falando 100 dólares, 10 dólares, estou falando 12 centavos. Ela era 6 e ela foi para 12. E você teve um lucro aí de 1.000, né? Um lucro de 500. Quer dizer, o teu investimento em criptomoeda dobrou, certo? Se você entrou com 1.000 dólares na quarta-feira passada e uma semana depois ela foi para 12 centavos, os 16.666 moedas, uma semana depois estava valendo 2.000 dólares. Então, dobrou. Tem um rapaz que comprou no início 50.000 dólares em moeda e dentro de uma semana ela dobrou o seu valor e esse rapaz teve um lucro de 50.000. Quer dizer, ele comprou 50.000 e uma semana depois estava 100.000. Então, esse é o potencial da criptomoeda. Então, imagina se você comprou 500 dólares ou 1.000 dólares e de repente a moeda vai para 50 centavos, que é a projeção para o final do ano. Quer dizer, você já está com lucro, já duplicou, triplicou ou quadruplicou o teu investimento num valor de 500 dólares, porque você recebe uma quantidade bem expressiva de moedas, né? 500 dólares quando estava a 6 centavos, você recebeu 8.300. 1.000 dólares, você recebeu 16.000. Já é um número de moeda muito bacana. Agora, imagina se essas moedas forem para 1 dólar. Né? Imagina se for para 2 dólares. Né? Porque você vê que tem moedas aqui que não tem uma comunidade. Por exemplo, a Omni está 3 dólares e 89. Imagina essa nossa moeda ir para 3 dólares. Tem essa Supernet, 2 dólares e 61. Então, a nossa moeda é uma moeda que ela ela é assim, como se diz, o valor dela está valorizando porque nós temos uma comunidade que está transacionando, aderindo a esta moeda. Então, com certeza, quando as outras criptomoedas aumentarem o seu valor, como o Bitcoin, então é claro que a Iocoin ela também vai ter a sua valorização. E ela está num valor muito pequeno, 8 centavos hoje. Quarta-feira estava 6 centavos. Hoje, domingo, está 8 centavos. Então, imagina que ela poderá aumentar bastante e você ter aí uma valorização bem bacana, ok? Tudo bem, aí você diz assim, mas eu só quero investir, não quero fazer rede, e como que eu faço? Eu compro as moedas, o que eu ganho com isso? Bom, em primeiro lugar, você vai comprar as suas moedas e você, claro, você vai saber que você vai ter um lucro muito grande se você deixar as suas moedas, comprar, investir mais em criptomoedas, ok? Mas nós temos uma oportunidade para você que não quer trazer pessoas, não quer vender, não quer fazer nada, mas através das suas moedas você tem um benefício também. Depois de 30 dias que você comprou o seu pacote de moedas, você vai receber 5% por semana das moedas, do valor que você tem lá. Então, quer dizer, 5% por semana é 20% por mês. E essas moedas você vai poder vender no exchange e sacar. Você vai poder transferir essa moeda para uma outra pessoa ou vender para uma outra pessoa, ok? Isso por 24 semanas. Você vai receber 20% todo mês ou 5% por semana por 24 semanas. Completou 24 semanas, você não está trabalhando, você não está cadastrando ninguém, só as suas moedas. 24 semanas. No primeiro dia, depois das 24 semanas, você vai poder vender todas as suas moedas, se assim desejar, no exchange, que é muito bacana. Por quê? Porque as moedas são suas, você comprou as moedas, você apenas deixou um
período lá para valorizar e mesmo assim 30 dias depois a empresa está te dando uma quantidade de moedas para você fazer alguma coisa, vender, transferir, fazer o que você quiser porque ela é sua. Depois de 24 semanas, você desejar vender todas as suas moedas sem limitações, você pode vender as suas moedas aí para você obter um lucro se você quiser. Mas se você quer fazer igual aquele rapaz que comprou $27 de Bitcoin 3 ou 4 anos depois, comprou um apartamento de luxo por $27, você tem também a opção de fazer o que você quiser, ou então você comprar, pegar os seus as suas Yocoins e comprar uma pizza. Depende de você. A moeda é sua, você faz o que você desejar. Ok? Por que a Yocoin ela é uma criptomoeda que cresce bastante? Ela está na tecnologia Ethereum Coin, que faz com que essa moeda seja melhor, mais rápida, né? Com contratos inteligentes, aplicativos para comerciantes, esse site onde nós vamos poder pagar as nossas contas, e mais de 9 trocadores quando fizeram isso, mas eu acho que agora já tem 11 trocadores, e tem uma comunidade de vendas que apenas em 12 e 18 semanas atingiu 97 mil afiliados, né? Em menos de 18 semanas, né? E então você diz assim, bom, tudo bem, e agora, como eu participo desse projeto? Eu até já falei, você pode de duas formas, sendo um cliente e sendo também um afiliado. Você decide. Afiliado, você vai trabalhar com marketing de rede, trazer a sua rede para o Yocoin e ganhar dinheiro com o plano de compensação que eu vou mostrar para vocês. Ou então, sendo um cliente, só comprando o produto, né, e deixando valorizar. Ou então, depois de 24 semanas, você pode vender todas as suas moedas. E você que sabe, a moeda é sua, você entendeu? E é importante que você pode fazer o teu cadastro gratuito, ok? Sem taxa de site, sem taxas de mensalidade, você vai receber várias carteiras, você vai receber vários sites para você fazer todas as transações, se assim você desejar. Tem aqui esse link, né, esse slide onde mostra como fazer o cadastro. Eu já passei, inclusive já tem vídeos ensinando como você fazer o cadastro. Ok, vamos lá fazer o teu pedido, né? Para você ser um cliente preferencial, é claro, se você quer ser um cliente, somente você pode comprar um desses pacotes. Quanto mais moeda você tiver e a valorização da moeda acontecer, nós estamos aí esperando o registro de um outro trocador chamado Bittrex, e depois que entrar nestes exchange, o pessoal da Yocoin, eles disseram que vai ter um aumento muito grande com a valorização da moeda. Então, é a hora de você não perder a oportunidade e entrar e comprar o seu pacote de moedas, começando por $100, ok? Os 50 era uma promoção, mas o valor certo é $100 de moedas. Então, para você ser um cliente preferencial, compre o seu pacote. Agora, se você quiser trazer a sua rede, trabalhar com marketing de relacionamento, você vai inscrever clientes preferenciais diretos que comprem também os produtos da Yocoin. Então, eu vou ensinar para você como funciona, se você é uma pessoa que está querendo ganhar dinheiro com marketing e, ao mesmo tempo, com a valorização da moeda. Então, eu vou te mostrar como funciona a plataforma financeira da Yocoin. Ela criou aí uma maneira muito simples, né, para todos nós membros ganharmos comissões e bônus de equipe compartilhando os produtos da Yocoin. E esse é um plano que é construído para recompensar aqueles que realmente escolhem trazer pelo menos 2 clientes, certo? Então, para você se qualificar para todos os ganhos, você traz apenas 2 clientes. Porque, veja bem, se você tem pessoas que conseguem trazer 10, 20, 30, 100, 200. Teve um cara que trouxe mais de 2.000 pessoas diretos a ele, né, fazendo toda a promoção. Mas tem pessoas que não conseguem. Mas nós sabemos que nós temos um círculo de amizade muito grande e eu tenho certeza que você pode encontrar apenas 2 pessoas que querem o mesmo que você. Ou seja, querem ter liberdade financeira, certo? Tem um objetivo, tem um sonho. Então, você pode encontrar apenas essas 2 pessoas, que é o suficiente para você ter uma equipe muito grande. Porque você vai trazer essas 2 pessoas que querem o mesmo que você, vai fazer o mesmo que você. E o que você vai fazer? Você vai duplicar, você vai ensinar
essas pessoas a fazer o mesmo, certo? Pode ser que você não conheça mais de 10 ou, não sei, mais 2 pessoas, eu tenho certeza que você pode encontrar no seu círculo de amizade, nas redes sociais, pessoas que querem realmente fazer o trabalho. Então, vamos ver. Nós temos algumas formas de ganho. A primeira é a renda de início rápido. É a comissão que você vai receber da venda direta. Ou seja, você vai trazer os seus afiliados, né, para as conferências e ele vai assistir uma conferência e ele vai assistir, vai gostar, vai entender e vai entrar e vai comprar um produto, um dos pacotes. E você vai receber 10% de comissão sobre todas as suas indicações diretas. Então, todo mundo que entrar direto a você, que comprar um pacote que seja de 50, 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000 ou 10.000, você vai receber 10% de comissão. Vamos ver aqui do lado? Alguém entrou com $1.000, você recebeu $100. E imagina, nós estamos falando em dólares, mas as comissões, se você for fazer o cálculo com o câmbio no Brasil, você vai ter uma ideia quanto você vai receber por cada pessoa que entrar na sua rede, você recebendo 10%. Se alguém entrou com $5.500, vamos ver, talvez 3 pontos alguma coisa no Brasil, né? Então aí já é mais ou menos R$1.500, eu não sei. Você faça os cálculos aí com o câmbio no Brasil. Tem uma outra forma de ganho, que não, isso aqui ainda é a mesma forma de ganho, são os 10%. Aqui eles fizeram uma projeção de você trazer 10 pessoas, né? Cada um entrando com 2.000, só aí de cara você vai ter 10% de comissão, né, da primeira geração. São as pessoas que estão ali na primeira, os seus diretos. Então, não tem limite de número de pessoas que você possa trazer para a empresa. Ok? O segundo plano agora é o binário. O que é o binário? Bom, o binário são 2 equipes. Como eu falei para você, você tem que trazer apenas 2 pessoas, né? Uma na esquerda e uma na direita. Então, essas pessoas vão criar a equipe na esquerda e a outra vai criar a equipe na direita. Então, são 2 comissões de equipe que você vai receber e 10% pago infinitamente, ok? O volume não zera, será carregado para o próximo ciclo de pagamento e o teto de ganho do binário é $35 $35.000 por semana. Isso aí é para a pessoa que entra no pacote de 10.000, ok? E paga toda semana. Como que eles fazem? 70% de comissão e bônus são depositados na sua conta cash, que você pode sacar, pode ajudar um afiliado, comprar um IPIN, né? E os 30% ele é depositado na sua conta de negociação para compra de iocões. Então, esses 30% é comprado automaticamente mais moedas para você. As pessoas da Iocoin falam que esses 30% é como se fosse o seu carro, né? O pagamento da sua casa, a faculdade do seu filho, porque você está sempre recebendo 30% de comissão para comprar mais moedas automaticamente. Então, essa é a forma que paga o binário. Eu vou passar mais uma informação sobre o binário nesse slide, onde aqui a gente está vendo você no topo, você é o CEO da sua empresa, você criou uma rede na esquerda e criou uma outra rede na direita com as 2 pessoas que você colocou. E teve um consumo da esquerda, um consumo de 500.000, ou seja, 500.000 é de pacotes comprados com essa equipe da esquerda e 50.000, né, na direita. Então, toda sexta-feira a empresa faz o cálculo e vai te dar, tem 10% de comissão da perna menor. Ou seja, na esquerda tinha 500.000 e na menor 50.000. Então, ela vai calcular 10% que vai te dar ali $5.000 de ganho de binário, do binário, ok? Não, isso aí é um outro ganho extra, ok? E nós temos aí o teto, né, do binário, especialmente para a pessoa que está com 10.000, né, entrou com 10.000, ela pode receber até $35.000 por semana, que é mais ou menos 140, 200, 35, 70, 140.000 por mês. Então, realmente o binário tem um potencial muito grande, certo? E vamos falar aqui sobre o teto de ganho do binário. Então, vamos ver aqui.
Se você entra com 50, você pode ganhar até 500 por semana. Se você entra com 100, $1.000 por semana. 500, você pode receber 500, você pode receber 5.000 por semana. 5.000 por semana. 2.000, 12.000 por semana. Então, 5.000, né, o pessoal entra 5.000, você entra 20.000 por semana. 10.000, 35.000 por semana. Então, veja bem, nós temos os ganhos bem expressivos, certo? Mas, veja bem, se você entrou com 50 e naquela semana você recebeu 600, você vai perder 100, porque o teto máximo de 50 é 500, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, aqui nós temos esses 100, então é importante que você sempre esteja fazendo um upgrade para que o seu teto máximo de ganho possa aumentar. Esse é o segundo ganho, que é o binário, e nós temos o ganho de equiparação de pagamentos de renda, que é o matching bônus. Neste momento nós estamos pagando da primeira geração. Nós temos da segunda e da terceira, mas para isso você tem que se qualificar com mais um ranking na empresa. Mas vamos falar aqui da 10% do match bônus da primeira geração. Então, isso significa o quê? Quanto mais pessoas você tiver na primeira geração, muito melhor, certo? Não tem limite para isso. Então, você vê aqui ó, as pessoas aumentando. Então, você vai receber 10% de bônus da primeira geração. Matching bônus é o ganho do binário. Então, vamos dizer que você tenha 10 pessoas, 5 na direita e 5 na esquerda. E essas 10 pessoas começarem a trabalhar o binário, todos os ganhos que essas pessoas da sua primeira geração ganhar do binário delas, você vai ganhar 10%. Vocês sabiam que é a parte do binário e do matching bônus onde fazem muitos milionários na empresa, certo? Esse matching bônus, para você participar desse que eu estou falando, para você receber de segunda e terceira geração, né, você vai receber da primeira, vamos dizer que você tenha 10 pessoas na primeira linha, entrando todo mundo com $100 cada. Não é muito, né? $100. Então, 10 pessoas. Essas 10 pessoas, todas elas trazendo mais 10, cada uma a $100. E a terceira geração da mesma forma. Então, se você trabalhar a primeira geração, segunda geração e terceira geração, você vai ter um matching bônus de 15% de bônus, certo? E um total ali de $15.000 só do matching bônus, porque você vai receber 10% da primeira geração, 10% da segunda e 15% da terceira geração. Mas veja bem, para você receber da segunda e da terceira geração, você tem que participar do clube de membros. Esse é um clube que tem benefícios, né? É o bônus de equiparação de pagamentos permanente, que você vai receber 10% no segundo nível, 15% no terceiro nível do matching bônus. No pessoal da equipe será pago, né, se o afiliado se qualificou para o clube por 3 meses. Você pode participar, todo mês você tem que atingir aquele nível, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Okay? E esse bônus pode ser ganho por centenas de pessoas que estão na sua rede. E veja bem, os requisitos para você participar deste clube é você gerar 10.000 no grupo pessoal na perna menor e 10% na outra perna. E também ter pelo menos 2 pessoas que entrou com $1.000, um na perna menor e um na esquerda. Então, você tem que fazer esse requisito em 3 meses consecutivos. Mas tem pessoas que atingiram isso em um mês. Por quê? Eles colocaram de imediato, já gerou 30.000 de um lado, 30.000, quer dizer, 10 cada mês. 30.000 porque é em 3 meses consecutivos, para você participar dos benefícios do clube de membros. Então, quais são esses benefícios? 1% da venda Iocoin da rede durante 2016 e o primeiro trimestre de 2017. E esse é dividido por todos os membros que são qualificados e ativos nesse clube. Okay? Aí o clube e o membro de clube receberá um matching bônus adicional 10% sobre todos os dois, tanto da esquerda quanto da direita, no binário, até um outro grupo pessoal se qualificar. Enquanto não tiver ninguém qualificado, você vai continuar recebendo. Então, quando alguém se qualificar, então, eu acho que já recebeu. Eu acho que realmente é um bônus muito legal. E esse matching bônus de 10%, ele é pago exclusivamente em Iocoins, que é legal. Você vai receber 10% em Iocoins.
né? Então, se você tem vários membros, você vai poder receber várias moedas somente neste plano, né? Neste ranking que você vai atingir, ok? E para você fazer o seguinte, porque nós já terminamos aqui a nossa conferência, você entra em contato com a pessoa que te convidou para assistir esse vídeo e esteja na extremidade dianteira de uma criptomoeda verdadeira conduzida pela comunidade. É uma moeda que não vai vir, é uma moeda que ainda não vai ser lançada. Não, ela já é lançada, ela já está na Bolsa de Valor com um valor muito bom, 8 centavos, de 7 a 8 centavos, e é a oportunidade agora, porque se essa moeda daqui a 3, 4, 10 meses ou um ano, ela for para 50, $1 ou $3, você vai ter um lucro muito expressivo, se assim eu digo para vocês, ok? Então, a oportunidade, se você perdeu a oportunidade do Bitcoin, é a oportunidade de você entrar na Yocoin e realmente fazer o teu pé de meia, né? Como o pessoal fala, mas veja bem, nós temos a oportunidade que pode transformar a sua vida. O que a Yocoin tem para oferecer para você? Um sistema, um projeto muito simples, duplicável, onde você pode realmente ganhar bastante dentro, mas nós não estamos garantindo você ganhar muito dinheiro, porque isso vai depender do seu trabalho, do seu foco, da sua iniciativa, porque não adianta a gente apresentar um negócio para você e você ficar por isso mesmo, ok? Então, fique tranquilo, faça o seu cadastro, entre em contato com a pessoa que te convidou para que ela possa fazer o cadastro, né, e trabalhar com você e fazer um trabalho aí bastante bacana, algo que vai mudar a sua vida, da sua família, dos seus amigos, familiares. Então, realmente é um negócio que pode mudar a sua vida. Eu vou ter os slides para que você possa fazer. Eu vou te fazer essa pergunta. O que você prefere? Um sacrifício temporário para obter um resultado permanente ou um sacrifício permanente para um resultado temporário? Se você for trabalhar no mercado tradicional, é 100% de você. Você trabalha. Se o dia que você não trabalha, você não ganha. Você trabalha 8 horas por dia, 80 mil horas em 40 anos. E no mercado multinível, marketing de relacionamento, é 1% de cada pessoa. Então, você vai ganhar o residual das pessoas, do binário, do matching bônus, né? Então, você vai ganhar 1% de cada pessoa. E você trabalha apenas 2 horas por dia, de 100 pessoas, 250 mil horas em 5 anos. Então, você pode ter uma aposentadoria muito mais rápida, você trabalhando com marketing de relacionamento. Mas trabalhando rápido, um sacrifício temporário para obter um resultado permanente. Ou seja, você entra, começa a trabalha a primeira geração, segunda e terceira. Quando você está na terceira geração, aí sim, mesmo que você não trabalhe, o negócio funciona, bacana, porque tem muita gente aí, né? Você vê que a terceira geração é maior do que a segunda é maior do que a primeira, e assim você vai ter um lucro bem bacana. Mas só depende de você, ok? Não depende de mim, não depende da empresa. A empresa tem um sistema, tem um produto, que é uma moeda criptografada, uma moeda que está no blockchain de grande autoridade, onde Bill Gates está investindo pesado nesta moeda, na Ethereum Coin, no blockchain. Então, é importante que você entenda que o que você tem nas mãos é algo precioso. Então, segure esta oportunidade, ok? Fiquem com Deus, entre em contato com a pessoa que te convidou para assistir esse vídeo e não perca tempo. Faça o seu cadastro, compre o seu pacote. Nós temos vídeos explicando os próximos passos, ok? Fiquem com Deus e tudo de bom.